pessoal, maravilha, Rui Ventura aqui, novamente. Olha, se não aprender inglês comigo, pelo menos o meu nome você vai falar, porque todo início e final de vídeo eu falo, né? Gosto do meu nome. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre comparativos e superlativos. Na verdade, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma introdução sobre o tema. Por que uma introdução sobre o tema? Quando a gente fala sobre comparativos e superlativos, a maioria das pessoas vem uma frase à cabeça: ele é mais alto que ela. Pronto, isso é comparativo. Isso é comparativo. Mas isso é um dos 4 comparativos. Quando a gente fala em superlativo, por causa da palavra super, a gente pensa que é só para cima, né? Então eu vou dizer assim: ela é a mais bonita da cidade. Então, isso foi superlativo. Foi, mas foi um dos 2 superlativos. Então, com esse videozinho, você vai entender que nós temos 4 comparativos diferentes e nós temos 2 superlativos diferentes. Então nesse vídeo eu vou aprender a mexer com eles? Não, mas esse vídeo é essencial para que você entenda a diferença entre eles. E em seguida você vai ter os outros 5 vídeos que vão te ensinar a trabalhar com esses superlativos ou comparativos. Maravilha? Vamos começar? Foi! Bom, quando falamos de comparativos, a gente vai usar adjetivos ou advérbios, certo? O que é um adjetivo, antes de mais nada? Um adjetivo é uma característica do substantivo. Por exemplo, Paulo é alto. Alto é uma característica de quem? Do Paulo. Paulo é alto. Paulo é feio. Feio é uma característica do Paulo, do substantivo. Então ele é um adjetivo. É muito comum você ouvir que um adjetivo é uma qualidade. Nem sempre, né? Um adjetivo, ele não é uma qualidade, ele é uma característica. Qualidade é uma coisa boa, né? Pode ser uma coisa ruim, que é uma característica ruim ou uma característica boa. Tudo bem, mas não fale que é uma qualidade da pessoa, certo? Mas sim uma característica. Esse é um adjetivo. Quando a gente fala de adjetivos, em inglês a gente vai ter 2 divisões. A gente vai ter adjetivos curtos e a gente vai ter adjetivos longos. Rui, o que são adjetivos curtos e o que são adjetivos longos? Bom, adjetivos curtos são considerados aqueles com 1 ou 2 sílabas. Adjetivos longos são 3 ou mais sílabas. Alguns deles ficam nesse in-between. Então, alguns de 2 trabalham como se fossem longos, certo? Não é o momento de explicar isso agora, só para que você saiba que isso existe e nos próximos vídeos você vai entender isso aí direitinho. Bom, então os curtos são divididos entre 1 ou 2 sílabas e os longos são acima de 3 sílabas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, olha só. Outra coisa, a separação silábica em inglês ela é muito sonora. Tem um videozinho só sobre separação de sílabas, assista, é bem interessante. Mas aqui só para você entender a grosso modo. Olha só. Hot, cold, tall, easy, busy, pretty. Certo? Vamos repetir? Hot, cold, tall, fat, easy, busy. Você viu o som? Busy. Eu não posso falar fat, não cabe. Fat, busy, pretty. E por aí vai. Todos curtos, ok? Agora, adjetivos longos. Beautiful, interesting. Olha que interessante. Interesting. De novo, beautiful, interesting. E aqui a gente tem
maior número de sílabas, temos então adjetivos que são longos. Agora, Rui, como que isso vai diferenciar para eu trabalhar os meus comparativos ou os meus superlativos? Então, agora a gente entra nesse ponto aqui. Olha só. Nós temos comparativos de inferioridade, de igualdade, só um pouquinho, deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. Bom, comparativos de inferioridade, comparativos de igualdade, comparativos de superioridade. I'm sorry. Voltou. Comparativo correlativo. E aqui eu esqueci de... o Ctrl+C, Ctrl+V é uma droga, né? Aqui não é comparativo, tá? Aqui eu quero falar superlativo. Superlativos. E aqui também superlativos. Ok. Então nós temos superlativos de inferioridade, superlativos de superioridade. Então quando eu te disse que Paulo é maior que Pedro, é a única maneira de comparar, exatamente errado, por quê? Paulo é maior do que Pedro, Paulo é menor do que Pedro, Paulo é tão alto quanto Pedro. Superlativo, e aqui a coisa fica um pouco sticky, aqui começam a gerar umas duvidazinhas, por quê? Quando a gente fala em superlativo, a gente imediatamente reporta coisas grandes, então eu vou te dizer assim, Paulo é menos baixo do que Pedro. Existe menos baixo? Não era mais fácil falar que Pedro é mais alto? E aí tá um grande engano. A gente pensa que uma coisa só porque ela não é usual, ela está errada. Nem sempre essa regra é verdadeira. Então, na verdade, se eu disser assim, Pedro é menos alto do que Paulo, ou Paulo é mais baixo do que Pedro, a ideia vai ser a mesma, certo? Vamos desenhar os dois bonequinhos aqui. Ok. Então nós temos 1 e 2. Então esse aqui é o B e esse aqui é o A. Então eu posso dizer assim, o A é menos alto do que o B. Mas não é mais correto eu falar que o B é mais alto do que o A? Não necessariamente. Nada impede você de dizer que o A é menos alto. Não é só porque é alto que a gente tem a ideia de ser para cima que é mais. Não, você pode ser menos alto do que alguém. É a mesma coisa que mais baixo. O que acontece é que quando a gente trata de superlativo, normalmente usa-se o de superioridade. Não significando que o de inferioridade não exista. Vamos agora dar uma olhadinha em cada um deles. Vamos ver primeiro os comparativos. Gente, como eu disse, nesse vídeo a gente vai trabalhar em português só para que você entenda o que é o que. Depois nós teremos vídeo por vídeo as explicações dos outros. Joia? Então quando a gente fala de comparativos de superioridade, olha só, Paulo é mais alto do que Ana. Então é mais alto. Eu estou fazendo uma comparação de superioridade. Mais alto. Superioridade. Joia? Ou o carro azul é mais caro do que o carro vermelho. É mais caro. Superioridade novamente. Do que o carro vermelho. Certo? Todas essas duas frases eu tenho um exemplo na língua portuguesa, que é o nosso idioma, do que é um comparativo de superioridade. Joia? Claro que a gente vai trabalhar isso depois em inglês. Comparativo de igualdade. Então agora eu tenho a situação onde o Paulo e a Ana, eles têm a mesma altura. Ficou com o tampo da cabeça para fora. Tá bom, agora tá certinho. A Ana é barriguda, olha. Então ela é tão alto quanto. Nenhum é maior, ou seja, eu estou comparando de uma forma igual. Eu estou comparando igualmente.
Um é tão alto quanto o outro. Na mesma frase sobre os carros, o carro azul ele é tão caro quanto o carro vermelho. Ou seja, o valor é igual. O tamanho é igual. Isso é um comparativo de igualdade. Joia? Quando a gente vai falar sobre o comparativo de inferioridade, Paulo é menos alto do que Ana. Ele é menos alto. Eu estou comparando de uma forma inferior. Eu estou inferiorizando a minha comparação. O carro azul ele é menos caro do que o carro vermelho. Então ele é menos caro do que o carro vermelho. Ok? Vamos aos... antes do superlativo. A gente tem também o comparativo correlativo. Eu não preparei o slide aqui, mas fique tranquilo, tem um videozinho só sobre ele, tá? O comparativo correlativo é quando você está relacionando duas frases. Você está ligando elas por uma ideia. Então eu te digo assim, ó. Vou comprar um carro. E alguém te diz assim, quanto mais caro, melhor. Ele está fazendo uma comparação de relação entre... nessa frase, valor e qualidade. Quanto mais caro, melhor. Estou relacionando o valor à qualidade, certo? Outra frase. Quanto mais você fala, menos você ouve. Eu estou relacionando que quanto mais você disser alguma coisa, menos tempo você vai ter para ouvir. Esse quanto mais, quanto menos, menos, eu estou correlacionando duas frases. Por isso, comparativo correlativo. Tá? Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. Eu estou relacionando o meu trabalho ao meu dinheiro. Quanto mais eu vou para a praia, mais eu me apaixono. Eu estou relacionando o ir à praia ao amor. Eu estou condicionando as duas frases, correlacionando elas. Claro para você? Bom, como eu sempre digo, me procura nas redes sociais, leva a tua dúvida até mim e a gente tira ela. Mas esse aqui é só um vídeo introdutório, depois a gente tem explicação melhor. Bom, agora sim, superlativos. No comparativo, como é que funciona? Então eu tenho uma série de indivíduos, ou dois indivíduos, ou quantos indivíduos sejam, mas eu estou comparando A a B. Esse A pode ser um indivíduo, esse A pode ser dois indivíduos e o B só um, ou podem ser um número igual de indivíduos, não interessa. No comparativo, eu comparo um com o outro, certo? Eu comparo ponto A, ponto B. Quando a gente fala de superlativo, eu tenho aquele monte de indivíduos novamente. A grande diferença é que quando eu vou falar o superlativo, eu não vou comparar dois quaisquer. Quando eu falo que eu vou entrar no superlativo, eu vou pegar um, ou um grupo, e eu não vou comparar isso aqui com ninguém, eu não vou comparar com esse. Não. O superlativo, ele é absoluto. Então é o mais, o maior, ou o menos, ou o menor. Lembre-se, não é porque é superlativo que é propositivo. Ele pode ser de inferioridade. Ok? Então vamos lá. Superlativo. Superlativo de superioridade. Agora, o Paulo não é mais alto do que a Ana. Então aqui a gente tem o Paulo, aqui a gente tem a Ana, aí aqui a gente tem a Paula, aqui a gente tem o Sérgio, aqui a gente tem o Pedro, e aí a gente tem a macacada toda lá. Só que o Paulo, olha, ele é o mais alto de todos, ó. Ninguém é tão alto quanto ele. Ele é o mais alto, o mais bonito, o mais inteligente, o mais caro, o mais preparado, o mais feio, não interessa, é o mais.
A outra comparação é a mesma. Olha, o carro azul é o mais caro do mundo, né? Superlativo. Então aqui a gente tem novamente o mais caro do mundo. Ou seja, a gente tem o carro A, o carro B, o carro C, o carro D, o carro E, o carro F e por aí vai. Esse custa 1.000, esse 2.000, esse 3.000, esse 4.000, esse 5.000, esse aqui custa 1 milhão. Ele é disparadamente o mais superlativo de superioridade. E na mesma contramão a gente tem o superlativo de inferioridade. Então o Paulo, ele não é o mais alto, ele é o menos alto da classe. Sabe aquele o tampinha, pintor de rodapé? Então esse é o Paulo, olha, a galera toda já é maior e ele é o baixinho da turma, certo? Ele é o mais baixo. Agora vem o detalhe, olha só o que eu falei, ele é o mais baixo. Na frase eu tenho aqui, ele é o menos alto. Foi interessante eu ter colocado isso porque, gente, foi totalmente espontâneo, isso não foi programado. Eu olhei a frase, eu fiz o desenho e eu coloquei o mais baixo. Olha só, eu estou explicando o superlativo de inferioridade. Então o que eu deveria ter dado ênfase é menos alto. Mas é comum para nós sempre puxar para o mais alto. Então, mesmo tendo sido eu a preparar isso aqui há poucos minutos atrás, trazer aqui, agora, no meio da explicação, eu quebrei a minha explicação e enquanto eu falava do superlativo de inferioridade, eu joguei um de superioridade aqui. Tá? Ou seja, existe o superlativo de inferioridade, sim. A questão é, ele não é muito usual, somente. Daí a dizer que ele não existe já é besteira. E ali o carro azul é o menos caro. Mesma coisa. Ah, é o mais barato. O mais barato é superlativo. O menos caro é superlativo também. Só que o mais barato é de superioridade. O menos caro é de inferioridade. Ficou claro? Bom, vocês devem ter notado que em todos os slides eu coloquei aqui, né? Então a gente tem o menos, vamos deixar só o menos aqui na inferioridade. Menos alto, o mais, menos alto, menos caro, igual, mais alto, morreu então. Então, comparativo de superioridade, mais, superlativo de superioridade, o mais. Comparativo de inferioridade, menos, superlativo de inferioridade, o menos. Comparativo de igualdade, tanto quanto, tão quanto. E o correlativo que você vai ligar duas orações, vai relacioná-las. Ok? Bom, pessoal, isso aqui foi uma explicação básica, superficial, das diferenças entre comparativo, superlativo, comparativo, superioridade, igualdade e inferioridade, superlativo, superioridade e inferioridade e comparativos correlativos. Meu nome é Rui Ventura, eu espero que você tenha compreendido o que a gente trabalhou nesse vídeo. Agora, toca adiante, assista os próximos 5 e aprenda a trabalhar com cada um dos comparativos superlativos. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco.